FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Olá, amigas, olá, amigos do Futura. Essa série do Entrevista está trazendo vários personagens não tão bem conhecidos do grande público, mas que desempenham um papel de extrema relevância na ciência do Brasil. Eles produzem conhecimento de ponta e também soluções práticas para a resolução dos nossos problemas e melhorar a nossa vida. Um bom exemplo disso está aqui, sentada conosco, a professora Soni Coelho, que trabalha com gás como fonte energética. Explica para nós um pouquinho, Soni, como é que isso chega na sociedade e primeiro, como é que você veio para esse mundo, né, da engenharia, da energia, do planejamento? Como é que foi a trajetória de vida até aqui? Bom, recentemente, uma pessoa nos Estados Unidos, uma mulher engenheira, me perguntou por que eu tinha resolvido fazer engenharia. Porque lá também não são muitas as mulheres fazendo engenharia. E eu parei um pouco para pensar e me dei conta de que eu sempre pensei em fazer engenharia. Eu acho que nunca me passou muito pela cabeça fazer outras coisas, né? Mas você virou engenheiro e professor de engenharia. E o gás, como é que foi a energia? Então, esse centro é um centro de pesquisa em gás, financiado pela FAPESP em conjunto com a Shell, que existe desde 2016, há pouco tempo, lá na USP, e que junta colegas, professores das mais diferentes áreas, da engenharia, da química e também lá no Instituto de Energia e Ambiente, colegas nossos, como eu sou, da área de política energética e na área também de bioenergia. E eu costumo brincar que a maioria dos projetos lá no centro são projetos para gás natural, porque o gás natural é considerado mesmo um combustível de transição para a gente mudar do carvão, do diesel, que são muito mais poluentes, para depois chegar nas energias renováveis. Então, o gás natural é visto mesmo como combustível de transição, apesar de ser um combustível fóssil, como você sabe. Mas dentro desse centro, no meio de todos esses projetos, a maioria para gás, então nós temos um projeto que é o nosso projeto de biogás, que ainda é muito incipiente no Brasil, né? A gente ainda tem muito poucas experiências com biogás, diferente de muitos outros países, mas a gente tem um potencial muito grande. E eu sempre costumo brincar que a gente pode ainda ser visto assim como um patinho feio, mas que a gente um dia vai virar cisne, porque nós vamos substituir o gás natural. Bom, o gás natural a gente sabe, está lá no fundo, você faz um buraco, tira. E o biogás, como é que ele é produzido? Quais são as fontes? E explica um pouquinho melhor para a gente como é que é o processo e as formas de se obter biogás. Então, o biogás é um gás que na verdade é uma mistura de gases, um gás chamado metano com um gás chamado CO2, que é os dois grandes vilões do aquecimento global, e mais umas sujeiradinhas que ficam lá junto. E ele é produzido a partir de matéria orgânica, a partir de um processo chamado biodigestão, feito na ausência de ar, e então a matéria orgânica forma esses dois gases. E a grande vantagem desse biogás é que, na verdade são duas, ele pode ser usado como uma fonte energética e, além disso, ele é obtido a partir de uma matéria orgânica que é praticamente sempre um resíduo. Então, além dele gerar energia, ele ajuda a resolver o problema da disposição do resíduo, que é certamente um problema ambiental. Então, eu tenho resíduos urbanos, resíduos de animais, rurais e vários outros resíduos que muitas vezes acabam sendo dispostos de forma inadequada e que, no momento em que você faz esse aproveitamento para gerar o biogás, que vai ser aproveitado energeticamente, você tem uma sinergia importante com a questão ambiental. Então, ele tem essas duas vertentes importantes que acabam andando juntos, que é a conversão em energia e, ao mesmo tempo, resolvendo o problema da disposição daqueles resíduos orgânicos. Pois é, então tem coisa que a gente chama de lixo, o lixo orgânico. E que não é lixo. E que não é lixo, é uma fonte de energia. Então, exatamente, se você separa, você pode colocar alguma bactéria, que vai produzir uma fermentação anaeróbia e aquilo vai gerar
metano em vez de virar CO2, não é isso? Exatamente. Ele forma metano e esse metano você pode usar como uma fonte de energia. Então você imagina só o esgoto dos nossos rios, no processo de você retirar isso que está impedindo que a gente beba aquela água que está passando aqui na nossa frente. Falta água na torneira, você olha para os rios, então, você vê alguns pedaços da Billings cheia de água, mas você não pode usar porque a gente transformou aquilo em latrina, né? Exatamente. E justamente, eu acho que tem uma vantagem ambiental, além da ambiental, uma vantagem econômica, porque quando você tem um aproveitamento energético desse produto, que é o biogás, ele acaba ajudando a viabilidade econômica. Então, é claro, né, aqui entre nós, os políticos muitas vezes não dão muita bola para o saneamento básico, porque ele não aparece muito, né, na época das campanhas e das eleições. Mas eles podem ter uma viabilidade econômica, e na hora que você tem mais um produto que você pode aproveitar e que esse produto tem um valor econômico, isso acaba ajudando a viabilizar também o saneamento básico. E pode ser até que os nossos políticos não olhem para ele assim, tão com pouco caso e com um pouco mais de atenção. Isso que a gente chama de co-benefícios, né, de duas políticas, né, quer dizer, de uma você produz energia, e essa produção de energia pode custear, ou pelo menos reduzir bastante o custo da implementação de medidas de saneamento, por exemplo, de água, tratamento de água. Pois é. Nós fizemos há pouco tempo um estudo bastante interessante, pegando regiões no Nordeste e Norte do Brasil e também na Colômbia. Nós procuramos os municípios de menor índice de desenvolvimento humano. Eram 32 municípios no Brasil, onde falta tudo, né? Falta acesso à energia, saneamento básico, uma porção de coisas. E nesses municípios, na hora que a gente foi procurar, a gente tinha um monte dessa matéria orgânica, um monte de resíduos que poderiam ser aproveitados, né, gerando biogás e, com isso, também gerando energia e até colaborando para o desenvolvimento do município. 32 municípios no Nordeste e no Norte do Brasil. Claro que todos estavam no Norte e Nordeste, que são, lamentavelmente, as regiões menos desenvolvidas do país. E na Colômbia também, na região menos desenvolvida da Colômbia, ali perto da fronteira com o Brasil. Pois é, é difícil até você precificar isso, porque além do ganho direto na produção de energia, você tem ganhos indiretos pelo evitar adoecimento. Quer dizer, a economia, um projeto desse ele demanda até um novo tipo de cálculo econômico, né? Uma economia, digamos, que sai do limite da caixa específica da energia para ir para outras áreas. E vocês estão contemplando isso no projeto? Então, quando a gente fez o projeto, nesse primeiro momento, a gente nem chegou a fazer esses custos ambientais e essas chamadas externalidades positivas, que são essas vantagens ambientais que você está falando. A gente fez só uma viabilidade econômica básica, daquela mais simples que os economistas gostam, né? Mas é claro que a gente tem todas essas outras vantagens de colaborar com o saneamento básico, melhorar as condições de vida da população e, inclusive, os índices de desenvolvimento humano nesses municípios menos desenvolvidos, né? Pela primeira vez, o Brasil está voltando até ao meio de mortalidade infantil. Nem fale. Né? E para onde está acontecendo, exatamente onde se você pegar aqueles municípios com baixo índice de desenvolvimento humano, é lá que a coisa está ficando pior. Exatamente. E criança vai morrer ou de doença respiratória ou de diarreia, né? E a diarreia significa quase que invariavelmente falta de saneamento. Por isso que você entra na categoria dos engenheiros que deviam ganhar título na área de saúde. Porque a viabilidade desse projeto ele vai além de uma área de engenharia e de energia. Ele entra até dentro de uma área dos direitos fundamentais das pessoas, que é viver. É dar chance para que esses novos brasileiros vejam o Brasil melhor que nós queremos. Em que fase que vocês estão desse pedido? Você falou que é novo, né? Então, esse projeto começou há 2 anos. Nesses primeiros 2 anos, a gente olhou especificamente dentro do estado de São Paulo. A gente olhou os potenciais de aproveitamento energético e de produção de biogás a partir dessas diferentes fontes, lixo no aterro, tratamento de esgoto e a produção do biogás, resíduos rurais, de produtores rurais, de bovinocultura, suinocultura, cria gado, cria porco, então tem aquele esterco.
resíduos agroindustriais, porque muitas indústrias também não aproveitam, e um potencial muito grande e que ainda não é aproveitado, que é dentro do setor sucroalcooleiro o aproveitamento da vinhaça, que é um subproduto da produção de álcool e que é usada para fertirrigação, que é ótimo. Mas a fertirrigação também tem que tomar alguns cuidados e se a gente combinar isso com a biodigestão da vinhaça, certamente a gente poderia ter muitas vantagens, não só vantagens ambientais, mas vantagens até para os próprios produtores do etanol. Isso, e dentro da área do agronegócio que você mencionou, vale lembrar que aquela região de produção de suínos e frangos, que vivem confinados, existe uma produção de resíduos que tem sido responsável pela contaminação da maior parte dos cursos de águas superficiais. Né? Exatamente. E isso, como o agricultor não está ganhando muito dinheiro, principalmente o pequeno produtor, ele anda meio com a corda no pescoço, a produção de energia a partir disso seria uma grande alternativa para eles. Mas você sabe que a gente tem algumas experiências interessantes no estado do Paraná. Né? No estado do Paraná, na bacia do rio chamada Juricaba, que é uns afluentes ali da região de Itaipu, os produtores rurais tinham esse problema. Eles tinham dificuldades, então eles acabavam não tratando e aquele esterco então acabava sendo jogado nos rios. E havia um risco muito grande, inclusive de contaminação até do lago de Itaipu, que é uma região bastante turística. Né? Então, lá existe um centro de pesquisa em biogás, dentro da Itaipu, que fez um trabalho interessante com esses produtores rurais, colocando pequenos biodigestores nas propriedades rurais e gerando biogás. Né? Além de evitar que aquele resíduo vá para o rio, esse biogás ele é canalizado e vai então para uma pequena central termoelétrica onde tem a geração de energia. E agora eles estão fazendo outras coisas, como separar o metano, usar para veicular e uma série de outros processos. Mas eles fizeram um projeto que pode ser visto como um projeto de demonstração, porque é uma região bastante definida, né, ali perto em Foz do Iguaçu, em volta de Itaipu, mas com resultados bastante interessantes e que vem sendo divulgado até em outros países. Eu acompanho bem de perto, porque inclusive eu fui convidada para ser do comitê científico lá do CI Biogás e sou muito entusiasmada com esse trabalho deles. Eu acho que isso é um trabalho que a gente podia, inclusive, expandir para outros municípios do país. Bom, nós estamos com o gás todo aqui, podemos conversar né, a todo vapor. Né? Mas vai longe. Vai longe e é muito interessante e mostra uma nova perspectiva de uso de coisas que a gente imaginava que não tinha valor, mas a gente está jogando basicamente dinheiro fora e chances de melhorar o meio ambiente. Acho que esse projeto, Sônia, é uma das coisas que mais, dos exemplos mais eloquentes, como de uma aplicação muito sólida, muito palpável da ciência em favor de melhorias ambientais e melhoria do nosso planeta. A gente vai ter que acabar por aqui. Pena. E é uma pena mesmo, mas dá para ver de novo. Basta entrar lá no Futura Play que vai estar todas as pessoas, esse elenco de pessoas extremamente estimulantes para serem revistas, para serem compartilhadas. Um abração e tudo de bom para vocês. Obrigado pela atenção.